isso que eu coloquei aqui para vocês, que está equivocado para as gramáticas normativas, a gente precisa de uma observação, que é da escrita a necessidade de cuidar o uso da próclise e ênclise. Mas na fala está tudo bem. Tá bem, gente? Entenderam? Terminamos colocação pronominal, agora vem os advérbios. Advérbios. Então são aqueles aquelas palavras que acompanham e modificam os verbos. Esses dias eu estava escutando uma professora da FURG, né, que ela é da parte da linguística, e ela dizendo que ensinar as circunstâncias dos verbos, ela é quase que errônea, que é errado, né? Ensinar as circunstâncias dos advérbios, né? Só que no programa, né, que a gente recebe do governo, a gente tem que ensinar as circunstâncias dos verbos. Então fica uma coisa meio díspare, né? Mas enfim. Então, os advérbios são aquelas palavras que acompanham e modificam os verbos. Por exemplo, né? Vamos aqui. A Júlia está muito diferente. Tirei um outro print que eu não sei qual. A Júlia está muito diferente. Então, quem eu tenho aqui? Eu tenho meu verbo está, eu tenho meu sujeito Júlia, né? E eu, particularmente, estou achando a Ju muito diferente. Eu não estou achando ela só diferente, eu estou achando ela muito diferente. Então, eu coloco aqui o advérbio muito para dar essa característica à Júlia, que é a diferença que eu estou vendo na Júlia, tá? Que nem o Henrique chegou super magro, né? Vou botar o Henrique está muito magro. Então, esse muito é para dar ênfase a esse verbo que é está. A Júlia, ela não está só diferente. A Júlia está muito diferente. O Henrique está muito magro, tá? Então, o muito é um advérbio de intensidade. Vamos ver se saiu tudo certo. Advérbio de intensidade. Faltou o acento. Advérbio de intensidade, porque está dizendo que é muito, né? Poderia ser pouco, poderia ser pouco. Então, nós temos aí uma quantidade significativa de advérbios, né? Eu passei uma lista para vocês. Existe uma lista para vocês de advérbios. Eu acho que eu dei no início do ano para vocês. Tenho quase certeza que eu dei no início do ano. Mas tem um vídeo também gravado de advérbios. E vocês podem consultar lá, tá bom? Então, nós vimos aqui o advérbio de intensidade. Nós temos advérbio de afirmação. Por exemplo, a Emily, não sei se eu escrevi certo o nome, Emily, eu espero que sim. A Emily foi, deixa eu pensar,
meu Deus, de afirmação. A Emily foi com certeza às aulas. A Emily foi com certeza às aulas. Eu não estou dizendo que a Emily ela só foi às aulas, ela foi com certeza. Eu tenho certeza que ela foi, estou afirmando. Então a Emily foi com certeza às aulas, tá? Agora o de negação. O Lucas nunca gostou de mim, tá? O Lucas nunca gostou de mim. Estou negando. Deixa eu botar aqui em negrito, com certeza. O Lucas nunca gostou de mim. Então eu tenho nunca aqui, que simboliza essa negação, tá? E aí eu quero deixar aqui para vocês que quando eu tenho uma só palavra, como aqui muito e nunca, eu tenho aqui advérbios, tá? Quando eu tenho um advérbio e mais uma preposição, eu tenho uma locução adverbial. Locução adverbial, tá? Então, já temos intensidade, afirmação, negação. E aí, gente, eu quero que vocês percebam também que esses advérbios estão sempre bem coladinhos dos verbos, ó. Nunca gostou, foi com certeza, muito e está, tá? Então, os advérbios, eles têm como característica, né, estarem perto do verbo e modificarem o verbo. Eles acompanham e modificam, tá bom? Tá bom, gente? Tá bom. Vamos então para o próximo conteúdo, que é pronome relativo. Esse é fácil. Pronome relativo. Isso é conteúdo que vocês viram no primeiro ano do ensino médio e agora foi retomado aqui, o pronome relativo, tá? Então, geralmente, né, o pronome relativo mais utilizado é o que, tá? Mas também existem os. Só um pouquinho, gente, que eu vou parar pra poder. Ai, meu Deus, deu. Então, pronome relativo mais utilizado é o que? Mas existem o qual, ou no plural, a qual, ou no plural, tá? O cujo, o cuja, também no plural, e em que, tá? São os que nós mais utilizamos. Então, vamos lá. Faltando o que do em que? Vamos para o exemplo. Mudei a blusa, a qual sujei de chocolate. Então, mudei a blusa, a qual sujei de chocolate, tá? Então, o que acontece aqui, gente? Que isso? Pronto. Eu falei aqui que eu troquei de roupa, né? Troquei que tipo de roupa? Uma blusa.
E estou dizendo que eu a sujei de chocolate. Então, esse a qual aqui, ele é o pronome relativo de blusa. Tá retomando blusa. Eu mudei a blusa a qual sujei de chocolate. A qual quem? Quem é esse a qual? O que foi mudado? A blusa, tá? Se eu ficar com dúvida, eu procuro a palavra que foi dita anteriormente, né? Porque senão eu faria uma repetição. Se eu não tivesse aqui o pronome relativo a qual, eu teria que repetir blusa. Ficaria, mudei a blusa que sujei de chocolate, tá? Então ficaria uma repetição e eu ainda ia ter que usar um que aí para fazer a união do sujeito com o objeto direto e o verbo, tá? Bom, a qual já fiz, né? Mas eu poderia dizer, mudei a blusa que sujei de chocolate, tá? Esse que, ele pode ser também o pronome relativo de blusa, tá? Pode ser também o pronome relativo de blusa, porque ele está retomando também a blusa, tá? O cujo e o cuja, gente, nós quase não usamos mais na língua portuguesa, tá? Por exemplo, deixa eu ver, a Manu, cuja é escritora, está em aula. Então, esse cuja está retomando Manu, porque é dela que eu estou falando, é da Manu que eu estou dizendo, é ela que está em aula. Então, para eu não repetir Manu aqui e nem Manu aqui, né? A Manu é escritora, a Manu está em aula, então eu vou usar o cuja, tá? Aí, eu esqueci de um pronome que a gente usa bastante também, que é o onde. Eu vou precisar usar um outro slide, tá? Vamos lá para um outro slide. O onde, ele serve para indicar lugar, tá? Então, vamos lá. A escola onde estou trabalhando é legal, tá? A escola onde estou trabalhando é legal. Então, esse onde está determinando lugar, tá? Então, eu só posso, segundo a gramática normativa, utilizar onde para lugar. Agora, se eu vou dizer assim, a aula onde estou é legal. Aula, gente, não é lugar. Aula é aula. É um substantivo determinando um nome para uma determinada atividade, que é aula, tá? Então, neste caso, eu não uso onde, por mais que façamos isso o tempo inteiro na nossa língua. Esse onde, ele não é de lugar. Esse onde está errado. Então, quem que eu vou usar aqui? Em que, tá? A aula em que estou é legal. Não a aula onde estou. Por mais que vocês estejam em um lugar, porque vocês não assistem aula na rua, por exemplo. Vocês vão assistir aula em algum lugar, né?
Aqui, por exemplo, a gente está no ambiente virtual de aprendizagem, né, no AVA. Lá em março e fevereiro nós estávamos lá na Visão Mirante Abreu, né? Então, na aula onde estou é legal. Só que, infelizmente, aula, ele não determina lugar assim como escola, assim como praça, assim como na casa da fulana, na casa da Beltrana ou na minha casa. Então, eu vou usar em que, tá? Entenderam? Em peoples? Sim. Sim? Acho que acho que consegui não. Consegui fazer todos os Sim, conteúdos. Tá? Vou parar aqui a apresentação. Vocês têm alguma dúvida, gente? Dúvidas? Não, Diogo não. Stephanie, Lucas, oi. Eu tenho uma dúvida sobre a recuperação de frequência. A gente vai ter que fazer alguma atividade ou algo assim? Quem é que tá falando? Não vejo quem tá falando. Eu também, Sora. A Emily. Não, Emily. Recuperação de frequência, só tem que assistir às aulas. Recuperação de nota, tem que assistir a aula e fazer exame. Recuperação de frequência, só tem que estar presente nas aulas. Tá? Aí tem uma coisa, tá, né? É com a professora de redação. Fala. Continua falando, senhor. Não, diz, depois eu falo. A professora de redação, ela vai passar uma atividade, entendeu? Daí eu fiquei em dúvida se todas as matérias seriam assim ou não. Olha, não é usual a gente dar trabalho para quem está em recuperação de frequência, tá? Mas se a professora adotou essa metodologia, aí de repente ela tem alguma outra coisa por trás, além disso tudo, né? Só que assim, olha, gente, a gente mesmo literatura, né? Nós teremos 2 aulas de literatura, né? Tem a semana que vem e a outra de aula. Vocês precisam assistir, para quem está em recuperação de frequência, as 2 aulas. Se assistiu uma só, não assistiu outra, vai reprovar por frequência, tá? Então tem que assistir todas as aulas para ganhar presença, tá bom? Gabi, eu não sei se tu escutou que eu falei que tem que assistir todas as aulas para ganhar presença. Eu caí, mas quando eu voltei eu escutei tu falando isso. Tá. Porque literatura a gente tem 2 aulas. Vocês precisam assistir as 2 semanas para vocês ganharem presença em literatura, tá bom? Gente, então pra... Sora, semana de aula. Quem é que tá falando? A gente tem recuperação. Nessa primeira semana de recuperação é quinta e sexta. Nas semanas próximas a gente não vai ter porque é Natal e Ano Novo. E as aulas que vocês têm na quinta e sexta é só dessa semana. Então quem não veio hoje, que é no caso o Fernando, né? O Fernando foi o único que não veio. Então o Fernando não tem mais chance de recuperar nada em língua portuguesa porque ele não veio, né? Então a gente só tem aula de hoje. E na semana que vem vocês têm aula segunda, terça e quarta. Aí na outra semana vocês têm aula segunda, terça e quarta, tá? O calendário da escola lá no site do colégio tá bem completinho. Dá uma olhadinha no calendário da escola, tá bom? Ah, bom, obrigado. De nada. Frederico, não falasses comigo ainda. Só aquela hora no chat dizendo que tava me escutando. Onde tu tá? Frederico?
Evelyn, não estou te vendo. Matheus Lima, não estou te vendo. Frederico, não estou vendo. Pessoal, vocês querem aqueles que já tiraram dúvidas de notas, ok. Aqueles que não tiraram dúvida de notas e querem tirar, vocês podem me dizer. Quem quer tirar dúvida de notas, saber por que ficou, quanto que ficou? Alguém mais quer? Além dos que já me perguntaram? Não?